Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e nesta videoaula iremos aprender a criar uma cortina realista utilizando o V-Ray do SketchUp. Bom, para começarmos aqui no SketchUp, a gente precisa entender o seguinte, tá? A gente vai criar um material para a cortina para que ela fique com a transparência. Porém, esse material ele não vai ser totalmente transparente, tá certo? O que a gente vai fazer aqui é criar um material translúcido, tá ok? Para a gente poder fazer isso, né? Para a gente poder dar essa propriedade aqui ao material, esse material você não vai encontrar aqui, olha, nas configurações de materiais do SketchUp, tá certo? A gente precisa realmente criar pelo editor de materiais do V-Ray. Então vou selecionar aqui o editor de materiais do V-Ray e através da opção Scene Materials, tá certo? É a lista de materiais aqui, olha. Você vai clicar com o botão direito do mouse, vai escolher a opção Create Material, tá certo? Criar material. E você vai ver que existem várias opções aqui, olha, de criação de materiais no V-Ray. Você vai escolher a opção Two-Sided, tá certo? É essa que a gente precisa, olha, para criar esse efeito aí de translúcido. Então eu vou clicar aqui, olha, em Two-Sided, e ele vai abrir essa propriedade aqui pra gente, ó. Veja que o material aqui ele é bem diferente, tá certo? Ele não tem aquelas propriedades que a gente costuma ver, né, como diffuse, reflexo, né, e outras propriedades aí do V-Ray. Aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é utilizar o material padrão que a gente tem aqui, olha, pode ser qualquer um desses materiais na lista, adicionando ele nesses slots aqui, olha, tá ok? Eu vou dar um nome para esse material aqui, olha, de cortina, tá certo? Vou dar um nome para ele aqui de cortina, alterando o nome aqui, olha, para ser bem mais prático, tá certo? No SketchUp. E agora a gente vai adicionar um novo material para poder criar esse efeito. Eu vou criar um outro material através da opção Scene Materials, tá certo? Olha, botão direito do mouse, Create Material, e eu vou escolher agora a opção V-Ray Material. Esse V-Ray Material nada mais é do que a opção V-Ray BRDF que a gente já viu nas outras aulas, tá ok? Então eu vou clicar aqui, olha, V-Ray Material, ele vai abrir aqui para mim as propriedades, e a diferença dessa propriedade aqui do V-Ray Material para o material, quando a gente começa a partir de um material diffuse, tá certo? Um material básico, é que nessa propriedade aqui, olha, eu não tenho, tá? Eu não tenho aqui, olha, as opções de mapeamentos de bump, displacement, tá certo? E etc. Eu não tenho essa propriedade aqui, olha, mas as outras opções estão todas aqui. Então eu vou também dar um nome para esse material aqui, tá ok? Eu vou vir aqui, olha, no SketchUp e vou colocar base, tá bom? Porque eu sempre faço essa opção aqui, porque geralmente quando você muda o nome aqui no próprio V-Ray, ele demora um pouco mais, tá certo? Para aceitar ali o nome. Então, olha, eu clico aqui, ó, Enter, e ele já modificou aqui. Então vou ter a minha cortina e vou ter a base. Ok, então agora eu vou selecionar o meu material cortina e vou aplicar esse material no meu objeto. Olha, então vou selecionar ele aqui, tá ok? Vou selecionar ele tudo, olha. Vou clicar aqui na opção da cor, tá certo, do material, e vou aplicar ele já neste objeto aqui, tá ok? Então ele vai ser aplicado aqui, olha. Bom, por enquanto eu ainda não tenho, tá, o material aqui para poder fazer o efeito do translúcido da minha cortina. Eu tenho que vir até aqui, olha, no material do V-Ray e adicionar nesse primeiro slot aqui, olha, nessa opção Front, tá certo? Que é a textura da frente, né? Seria o material da frente. Eu vou selecionar aqui e vou adicionar o material base que eu criei também, olha. Então, clico aqui em base, clico em OK. Bom, uma dica, tá? É que se você estiver usando o mesmo material para poder criar o efeito, ou seja, você não vai colocar uma cor diferente aqui na opção Back, você não precisa adicionar duas vezes aqui o material, basta você adicionar uma, tá certo? O que vai fazer com que eu crie o efeito translúcido do material é essa opção aqui da cor, tá certo? Você vai selecionar essa opção da cor e vai colocar aqui, olha, na opção valor, você vai digitar 128. 128 aqui vai ser considerado o valor médio, tá certo? Entre o preto e o branco. Ou seja, ele não vai ser nem opaco, nem transparente, tá certo? Essa é a ideia, olha. Eu vou clicar aqui em OK. E agora a gente vai verificar como é que esse material ficou na renderização, tá ok? Então, clicando no botão Render. Ok,
Ao terminar o render, olha só o resultado que a gente conseguiu. A gente pode ver aqui, olha, que ficou um efeito muito legal aqui na cortina. Você vê que existem áreas escuras, tá certo? Olha, onde a luz não está passando, e áreas mais claras, que é exatamente onde eu tenho aqui a luz da janela, tá ok? Então olha só o resultado, ficou muito bom, tá certo? A gente já consegue ver o efeito aqui da cortina, ficou uma cortina muito legal. Porém a gente pode melhorar isso aqui. E agora é que vem aquela dica master para deixar o efeito aqui na cena muito melhor, tá ok? O que que a gente pode perceber aqui, tá? Você já pode ver o efeito e achar que o efeito já ficou satisfatório, já ficou muito bom aí a gente ter essa transparência aqui da cortina. Porém, observe o seguinte, que se você tiver uma cortina que realmente ela tem uma transparência aqui, a luz do sol ela consequentemente teria que passar através dessa cortina. E como a gente pode perceber, ó, a gente não consegue ver a luz passando realmente por aqui. Olha, a gente não vê o efeito da luz. Nessa cena, a luz do sol ela está exatamente batendo nesta parede aqui. Olha, como é que eu sei disso? Eu vou selecionar aqui, olha, a minha cortina. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção ocultar. E então vou verificar, olha, aqui na minha janela aqui, o sol está passando através da janela e está iluminando a parede aqui, olha, tá vendo? Só que isso não está acontecendo na nossa renderização, olha só, tá vendo? Olha. Então esse efeito que você vê não é um efeito realista, tá certo? Então tem um truque aqui para a gente poder criar esse efeito e eu vou falar para vocês agora, tá ok? Como é que a gente vai fazer para esse efeito acontecer? Eu vou clicar novamente aqui na minha cena, olha, ele vai voltar com a cortina aqui. E agora eu vou voltar aqui no material do V-Ray e vou fazer o seguinte. Nesse material base da gente, a gente vai selecionar ele, olha. A gente vai utilizar um efeito para poder criar realmente a transparência do material. Você vai até a opção aqui, ó, de mapeamentos, tá certo, dele. E você vai verificar aqui que você tem uma opção chamada opacidade, tá certo? É através dessa opção que a gente vai criar a transparência. Só que essa transparência também não pode ser total. É por isso que a gente vai usar um efeito, tá certo? Um outro mapeamento para a gente poder criar essa opacidade aqui, tá certo? Então aqui, olha, do lado você vai clicar na letra M, onde nós temos os mapeamentos. E vamos selecionar aqui um mapeamento chamado Fall Off, tá certo? Aqui, olha, esse mapeamento aqui, ele cria um efeito, tá certo, de gradiente no nosso material. É o que vai dar a nossa transparência com um efeito translúcido. Na cor 1, você vai clicar aqui no mapeamento e vai adicionar a opção do V-Ray A-Color, tá certo? Olha, que nada mais é do que a cor no V-Ray. Eu vou selecionar aqui e colocar ele preto, tá certo? Totalmente preto. Vou clicar em OK, vou clicar em OK novamente. E na cor 2, você vai colocar agora a opção A-Color, mas com a cor totalmente branco, tá certo? Esse efeito aqui vai criar um efeito de gradiente no nosso material, ou seja, ele vai fazer um efeito do preto para o branco. Para que isso funcione da maneira correta, você vai vir até a opção de parâmetros e mudar o tipo dele para perpendicular, tá certo? Ó, perpendicular paralelo. Esse efeito fall off, ele também é um efeito similar ao efeito que a gente consegue com a opção Fresnel, tá certo? A gente também consegue essa opção aqui. Então vou clicar OK, tá? O nosso material ele vai mudar aqui, olha. Olha só que legal, olha. Você já vê o efeito que ele criou aqui, olha. Ele criou aqui uma transparência, mas com gradiente, olha, tá vendo? Ele não é totalmente transparente, ele vai atenuando aqui o material, olha. Muito legal, não é isso? Só que esse efeito aqui, olha, ele vai deixar a nossa cortina muito transparente, tá certo? Então a gente precisa fazer um ajuste para poder deixar ele menos transparente, tá ok? Como nós vamos fazer isso? Nós vamos deixar a opção do Follow um pouco menos escuro, tá certo? Vamos voltar aqui, ó, na opção da cor, número 1. E ao invés de você deixar ele totalmente preto, você vai colocar um valor aqui mais próximo do branco, tá? Nós vamos colocar aqui, olha, o valor de 200, tá ok? Então, olha, fechando ele aqui, fechando novamente aqui, ok? Olha só como ele vai ficar agora. Perceba que ele não está
totalmente transparente como estava antes, olha. Quanto mais próximo do branco, menos efeito de transparência você vai ter na opacidade, tá certo? Então, quanto mais branco, ele vai ser menos transparente quando você usa essa opção Fall Off, tá certo? Então, nós vamos renderizar a cena para ver o resultado final. Ok, ao finalizar o render, olha só o resultado que a gente conseguiu aqui, olha. Então agora eu tenho a opção de translúcido aqui na minha cortina, então estou vendo a transparência dela aqui, olha, do mesmo jeito, tá certo? Porém, agora eu consigo ver também aqui, olha, a luz que está passando através da cortina, tá vendo? Um efeito muito legal. Mais uma vez eu volto a dizer a vocês, olha, que o V-Ray ele tem propriedades que vão deixar a sua renderização muito mais realista. Não é apenas a gente conhecer a ferramenta de forma básica, tá certo? Tem que aprofundar mais nesses parâmetros, tá certo? E é isso que a gente quer mostrar aqui com esses vídeos tutoriais, que você pode ir muito mais além e conseguir efeitos de qualidade muito maior aí com as renderizações do V-Ray. Então, pessoal, é isso aí. Agradeço aí a todos aqueles que curtiram a nossa fanpage, aqueles também que se inscreveram no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não curtiu, curte aí, tá certo? Dá essa força aí pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui. Se inscrevam aí no canal. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários do vídeo. Até a próxima e valeu!